Bom dia, pessoal. Nossa videoaula de hoje vai ser sobre um assunto que a gente já estudou em sala de aula. Quando vocês forem assistindo ao vídeo, vocês vão percebendo que já aprenderam esse conteúdo e aí a gente vai colocar essa videoaula para vocês mais como reforço, para revisar, relembrar o que a gente aprendeu em sala de aula. Beleza? Tranquilo? Tá. Qual o assunto, professor? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. A construção de sentido. Olha só. O que é que eu falei para vocês? Toda vez que a gente for construir um texto, uma redação, mandar uma mensagem para alguém pelo WhatsApp, a gente está fazendo, ou seja, construindo sentido. O texto, para que a gente chame de texto, né, para que a gente diga que é um texto, ele tem que ter sentido. E como é que ele vai ter sentido, professor? Com as palavras utilizadas corretamente, as palavras ligadas de forma adequada. A gente vai ver aqui, tá bom? Vamos lá. Então, dentro desse conteúdo, desse assunto maior, construção do sentido, a gente vai ver quando a gente deve utilizar as palavras, quando a gente pode substituir uma outra palavra para não repetir tanto. Tranquilo? Vamos lá. Eu coloquei aqui dois exemplos, eu não sou bom em desenhos, mas veja só. O rapaz fala para a menina aqui, ó. Oi, Maria, tudo bem? Ela responde, oi, José, tudo bem sim. Por que eu coloquei esse exemplo? Para a gente iniciar nossa aula. Para mostrar para vocês que tudo parte da comunicação. Certo? Quando eu falo comunicação, são pessoas, seres que estão se comunicando. São interlocutores. Lembra que eu falei isso em sala de aula? Interlocutores são as pessoas que estão se comunicando. Aqui no caso, José com Maria. Certo? Esses dois desenhozinhos que eu fiz aqui lindo, ó. Tá bom? Vamos lá. Então, toda vez que eu tenho duas ou mais pessoas se comunicando, eu vou chamar de interlocutores. Essas pessoas são interlocutores. Tranquilo? Então aqui, cada fala dessas pessoas, tanto a de Maria, de José, quanto a de Maria, nós chamamos de discurso. Professor, o que é isso, discurso? Lembro que em sala de aula eu falei e vocês anotaram no caderno, mas como já tem tempo, a gente vai revisar, certo? Não tem problema. Ó, discurso, tá aqui, são os enunciados que estão envolvidos no processo comunicativo. Eita, professor, traduza para mim. Ou seja, são as falas das pessoas. O discurso são as palavras que a gente usa para se comunicar. Quando ele falou, oi Maria, tudo bem? Qual é o discurso? Aqui, essa fala dele, é esse texto aqui. E quando ela responde, oi José, tudo bem sim? É o discurso também. Então aqui a gente tem as falas das pessoas. O discurso nada mais é do que as falas que as pessoas têm, que os interlocutores estão utilizando para se comunicar, certo? Então, são os enunciados que estão envolvidos no processo de comunicação. Todo processo de comunicação vai ter que ter enunciado. E aí eles podem ter outros elementos, pode ter imagem, pode ter gestos, tranquilo? Lembrando lá das linguagens que a gente utilizou, linguagem verbal, que usa palavras, não verbal, que usa imagens, como esse desenho aqui, ou gestos, certo? A linguagem formal ou culta é aquela adequada, conforme a gramática, conforme os livros. E já a linguagem informal, ou também chamada de coloquial, que é justamente quando a gente usa as gírias, os nossos vícios, que a gente usa no nosso dia a dia com os amigos, tranquilo? Então vamos lá. A gente já sabe que o que é discurso é toda fala que as pessoas utilizam para se comunicar. A gente viu aqui qual foi o discurso dentro da fala de José. Oi Maria, tudo bem? E ela, por sua vez, respondeu. Oi José, tudo bem? Tudo bem sim. Então aqui a gente tem discurso, que são os enunciados, as falas das pessoas no processo comunicativo. E como é que a gente chama esse rapaz aqui, essa moça, quando a gente fala de processo comunicativo? Interlocutores. Beleza? Vamos lá. Já sabemos o que é discurso. Agora é o seguinte, professor, em alguns momentos, em algumas falas, a gente tem duas possibilidades de sentido. A gente pode usar as palavras com seu sentido comum, usual, convencional, original. E a gente pode usar as palavras com outro sentido, mudando o sentido, certo? E aí a gente está diante de sentido denotativo, acredito que vocês vão lembrar nesse momento, e o sentido conotativo. O que é o sentido denotativo e o que é conotativo? Antes de ir para o conceito, eu vou explicar para vocês. Exemplos. Pessoal, toda vez que a gente estiver utilizando uma frase ou mandando uma mensagem no WhatsApp para algum colega, para um professor, e a gente usar as palavras com seu sentido comum, usual, a gente está diante do sentido denotativo.
é aquele sentido real, usual, que as palavras têm na sua origem, certo? Já o sentido conotativo é quando a gente muda, a gente cria. Tranquilo? Vamos para os exemplos que vocês vão entender. Primeiro eu coloquei aqui o conceito. Denotativo é o sentido usual, que eu acabei de falar, de uma palavra. É o seu sentido normal, que a gente sabe que tem, tá? Que a gente pega e utiliza no nosso dia a dia. Vamos lá. Exemplo. Essa aluna é meiga, é calma. Professor, nessa frase aqui, tem alguma palavra fora do seu sentido comum? Não, tá tudo certo. Essa aluna é meiga e calma. Eu elogiei, eu dei alguma qualidade a essa aluna, certo? Então vamos lá. Esse é o sentido que nós chamamos de denotativo, ou seja, o sentido comum, usual que as palavras têm. Essa aluna é meiga e calma. Tudo certo. Ótimo. Beleza. Então o que seria o sentido conotativo, professor? É justamente quando a gente usa palavras aqui fora do seu sentido. Vou colocar o exemplo agora, tá? Vou apagar aqui esse desenho para colocar o que é sentido conotativo. Para vocês revisarem aí. Acredito que já tem nos cadernos de vocês. Só para a gente reforçar, tá? Ó, pessoal, vamos lá. Coloquei aqui. O que é sentido denotativo e conotativo? Por que a gente está aprendendo isso? Porque a gente está falando de construção de sentido. Quando a gente está escrevendo um texto, fazendo uma redação, quando a gente está respondendo as perguntas do professor, quando a gente está conversando com um colega no grupo do WhatsApp, quando a gente manda uma mensagem, certo? Então a gente tem sempre que prestar atenção a esse ponto. Todas as palavras vão ter sentido quando bem construídas, bem relacionadas. Por isso a gente está falando de denotação e conotação. O que é isso, professor? Só revisando, denotativo é o sentido comum, usual que a palavra tem, certo? Ou seja, normal. Exemplo, essa aluna é meiga e calma. E o que é sentido conotativo, professor? É justamente quando a gente pega alguma palavra e usa fora do seu sentido comum. A gente pega e não utiliza a palavra, poderia utilizar a palavra com seu sentido real, mas a gente muda e troca por outra palavra. Tranquilo? Vamos lá. Ocorre quando a conotação ou o sentido conotativo ocorre quando utilizamos as palavras fora do seu sentido usual, comum. Pessoal, prestem atenção. Sempre que eu pego uma palavra e uso em um contexto fora do seu sentido comum, que é utilizado naturalmente, a gente tem um sentido conotativo. Vamos ao exemplo aqui que eu coloquei parecido com o da denotação. Essa aluna é um anjo. Qual foi a palavra que eu mudei? Aqui eu falei que ela era o quê? Ela é meiga e calma. Aqui eu já mudei. Eu não mais falei que ela era meiga e calma. Eu categorizei, eu dei essa qualidade a ela. Anjo. Ou seja, anjo, a gente sabe que anjo é um ser imaginário. Ou seja, a gente sabe que anjo, ela não é um anjo em si, mas ela é meiga, é calma, é serena como um anjo. Então aí, na verdade, eu peguei a palavra anjo e utilizei fora do seu sentido comum, certo? E coloquei aqui no lugar. Para quê? Para fazer dessa aluna trazer essa característica de que é meiga e calma. Então, quando eu utilizo as palavras com seu sentido comum, usual, normal, eu vou ter sentido denotativo. E quando eu utilizo as palavras fora do seu sentido original, real, como aqui anjo, eu não estou querendo dizer que essa aluna é um anjo em si, tá? Que veio do céu. Não, eu estou querendo dizer que ela é meiga como um anjo, ela é serena, é calma como um anjo. E aí eu estou utilizando o sentido conotativo da palavra anjo. Eu peguei o sentido dessa palavra e usei em outro contexto. Tranquilo? Certo? Então, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode ter, quando eu digo assim, esse menino é inteligente. Ótimo. Tem alguma palavra fora do seu sentido comum? Não, tá tudo certo. Igual a essa aluna é meiga. Esse menino é inteligente. Tranquilo. Sentido denotativo. Agora, quando eu falo assim, esse menino é um gênio, eu peguei a palavra gênio e usei fora do seu sentido original. Ou seja, para atribuir uma qualidade a esse menino. Fora do seu sentido comum, usual. Aí a gente está diante do sentido conotativo. Tranquilo?
Então, sempre lembrar, pessoal, eu posso falar sentido conotativo ou então apenas conotação. Sentido denotativo ou apenas denotação. Palavras com seu sentido comum, sentido denotativo. Palavras fora do seu sentido usual, que a gente usa no dia a dia, conotativo. É o exemplo, anjo, essa menina, essa aluna é meiga e calma. Aí eu posso falar, essa aluna é um anjo. Esse menino é inteligente, esse menino é um gênio. Eu peguei a palavra gênio e utilizei aqui para dizer que ele é esforçado, ele é inteligente. Tranquilo? Então vamos lá, dando continuidade. Para início a gente tem que saber isso. Todas as pessoas que estão se comunicando, 2 ou 3, vocês com os professores, a gente tem dentro desse processo comunicativo, como é que a gente chama as pessoas? Interlocutores, porque elas estão se comunicando. E cada fala, cada pronúncia, cada enunciado que essas pessoas soltam umas para as outras para se comunicar, a gente chama de discurso. E dentro desse processo de se comunicar, de escrever um texto, de mandar uma mensagem para o professor, a gente vai ter aí 2 sentidos grandes, 2 categorias, o sentido conotativo, quando a gente muda, e o sentido denotativo, aquele sentido comum, certo? Vamos lá, dando continuidade. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar de polissemia. O que é isso, professor? Olha só, vamos entender aqui a construção dessa palavra. Poli significa muitos, semia, sentido. Olha só, então o que é polissemia, professor? Quando eu estiver construindo um texto, para eu saber, quando eu estiver me comunicando, para eu saber do que se trata. Pessoal, vejam só, a polissemia é quando a gente tem mais de um sentido para uma única palavra. A gente tem 2, 3, 4 sentidos para uma palavra. A mesma palavra, ela pode exercer vários sentidos. Isso é polissemia. Poli, muitos, semia, sentido. Então, quando você encontrar essa palavrinha polissemia, você já vai saber. É a possibilidade de uma mesma palavra ter vários sentidos. Certo? E o que é que vai determinar qual sentido essa palavra vai ter, já que ela pode ter vários sentidos? Pessoal, o contexto, eu botei aqui, ó. E o que é o contexto? É a situação. É a situação comunicativa. Se você está conversando com um compositor e ele fala de letra, provavelmente ele vai estar falando da sua canção, ou seja, do texto que ele escreveu ali, da sua letra. Se você está falando com uma aluna, por exemplo, e você fala assim, Maria, sua letra é linda. Você está falando de quê? Da escrita dela, que ela tem uma escrita perfeita, certo? Então vamos entender aqui, vamos para os exemplos para que a gente compreenda. O contexto é que vai determinar, vai dizer qual o sentido que aquela palavra vai ter. Vamos lá. 3 exemplos eu coloquei aqui para vocês. Lembrando, polissemia, os vários sentidos que uma mesma palavra pode ter, certo? O compositor escreveu a letra da canção. Pessoal, quando ele colocou aqui a letra da canção, qual é a palavra que está igual com essas outras frases? Ó, a letra, não é isso? Ó. Qual é a palavra em comum aqui? Letra. Vamos circular. Então vamos entender qual é o sentido que essa mesma palavrinha está exercendo nessas 3 frases aqui. Porque o que eu falei, a polissemia é quando uma mesma palavra tem vários sentidos. E qual é a palavra que a gente está falando aqui? Ó? Letra, letra e letra. Tudo igual. Elas têm o mesmo sentido, professor? Não. Elas têm sentidos diferentes. A gente vai ver isso agora. E o que vai determinar qual sentido ela vai ter? O contexto. Vamos lá. O compositor escreveu a letra da canção. Ele quis dizer o que com essa palavrinha? O texto, ou seja, a sua escrita lá da música. A canção, ou seja, quais são os versos que a gente vai ter, quais são as palavras que a gente vai ter naquela canção. Quando ele fala letra, ele está falando da música, certo? Segundo exemplo, a letra H é a 8ª letra do alfabeto. Eu quis fazer referência a essa letra aqui. Quando eu usei essa palavrinha letra, eu estou falando de canção, de música, com o mesmo sentido ali? Não. Eu estou falando do nosso alfabeto, a letra em si, a representação gráfica, A, B, C, D, certo? Então aqui a palavra letra já tem um outro sentido, de alfabeto, aqui de música. Vamos para o terceiro exemplo. A sua letra é linda.
Qual é o sentido dessa palavra letra? O que é que eu quis dizer quando eu falo assim? A sua letra é linda. Eu estou querendo falar que a sua escrita, a sua forma de escrever. Então aqui já é outro sentido, perceberam? Muda completamente. Nessa primeira frase nós temos letra tendo sentido de música. Na segunda que a gente tem de alfabeto, da representação gráfica, as letras em si. E aqui a gente está falando de escrita, que aquela aluna tem uma escrita boa. Tranquilo? Então, pessoal, polissemia é isso. É quando a gente tem a possibilidade de uma mesma palavra ter vários sentidos. E se eu perguntar a vocês na atividade, o que é que vai determinar o sentido que uma palavra vai ter, é o quê? O contexto, a situação. Nessa primeira frase a gente está falando de uma comunicação com o compositor. Na segunda a gente está falando do alfabeto. Na terceira a gente está falando da escrita dessa aluna. Certo? Então isso é a polissemia. E para que isso vai servir, professor? Claro, para quê? Para quando a gente estiver se comunicando, escrevendo um texto, produzindo uma redação, se comunicando com os nossos colegas pelo WhatsApp, por exemplo, a gente saiba qual palavra utilizar para que a gente tenha uma comunicação e o nosso interlocutor compreenda o que a gente está falando, certo? Por isso é importante a gente saber os vários sentidos que uma mesma palavra pode ter. Eu posso usar essa mesma palavra em outros sentidos, certo? Pessoal, a vantagem da videoaula é justamente o quê? Que você pode parar o vídeo quantas vezes quiser. Você pode dar uma pausa no vídeo e copiar no caderno. Alguns desses exemplos eu coloquei lá em sala de aula. Então prestem atenção. Se você está só assistindo o vídeo e não copiou nada, dá uma pausa no vídeo, copie no caderno. Se o professor acabou falando rápido, volta o vídeo e repete. Isso é uma característica muito boa da videoaula que vai fazer com que vocês aprendam mais. Tranquilo? Vamos lá. Dá continuidade. Polissemia a gente já entendeu. Possibilidade de vários sentidos de uma mesma palavra, e o que vai determinar é o contexto e para que serve para a gente quando estiver construindo nossos textos, nossas frases, nossas atividades, nos comunicando com as pessoas. Vamos lá. Pessoal, vejam só. A gente vai falar agora dos sinônimos. Veja que a gente está falando de assunto hoje. O assunto que a gente está trabalhando nessa videoaula são justamente os sentidos que as palavras têm. Ou seja, os vários sentidos que uma mesma palavra pode ter. As palavras que são escritas de forma diferente, mas têm um sentido igual ou parecido. Tudo isso serve para quê, professor? Para a gente na hora de produzir nossos textos. Na hora de escrever corretamente. Na hora de escrever palavras, não repetir palavras que já usei bastante, para não ficar um texto feio, certo? E agora a gente vai ver os sinônimos. O que são sinônimos? Lembrando, vocês vão ver aí nos cadernos de vocês e no livro de vocês também, que a gente já estudou esse assunto. Sinônimos são palavras que são escritas de forma diferente, ou seja, ela tem escrita diferente, mas elas têm o mesmo sentido, ou o sentido parecido. Toda vez que eu tiver diante de uma palavra que ela é escrita de forma diferente, mas ela tem o mesmo sentido, ou então tem um sentido parecido, eu estou diante das palavras sinônimas, certo? Ou seja, quando as palavras são escritas de forma diferente, mas possuem um sentido igual ou parecido. Tem essa diferença. Ou seja, a palavra é escrita de forma diferente, mas elas têm um sentido parecido. Veja o exemplo aqui quando eu coloquei. Maria é bela. Eu quis dizer o quê? Que ela tem uma beleza diferente, né? Que ela é bonita. Aí quando eu uso aqui, Maria é bonita, tem diferença, pessoal? Ou seja, eu estou falando de duas palavras que são escritas de forma diferente. Essa palavra aqui é escrita do mesmo jeito dessa? Não. São palavras escritas diferentes, mas o sentido é igual. O mesmo sentido, bela e bonita, tanto faz. Eu posso dizer Maria é bonita ou Maria é bela. O sentido é o mesmo. Então aí a gente está diante das palavras sinônimas. Professor, mais uma vez eu pergunto a você. Então para que isso vai me servir? Para que eu saber que as palavras, que a gente tem palavras que são escritas de forma diferente, mas tem o mesmo sentido? Para quando você estiver escrevendo uma mensagem para o seu colega no WhatsApp, ou para quando você estiver escrevendo uma redação, quando o professor de português pedir, ou outros professores de português pedirem, ou de outras disciplinas, você não repetir as palavras. Quando eu falar, pessoal, vocês precisam aumentar o vocabulário de vocês,
Aumentar o vocabulário é aumentar a quantidade de palavras que vocês sabem, certo? Para não estar repetitivo. Você fala, Maria é bela, ela é uma aluna muito bonita. Já mudou, tá vendo? Você não ficou repetindo, Maria é bela e Maria é bela. A utilização dos sinônimos serve para isso, para a gente não repetir as palavras, para a gente ter uma construção, um texto bonito, certo? Então aqui a gente tem a utilização dos sinônimos. Professor, e aí a gente tem que entender uma coisa. Nós temos dois tipos de sinônimos. Vou colocar aqui no quadro agora para vocês, certo? Os sinônimos perfeitos e imperfeitos. Vamos lá. Pessoal, vejam só, nós temos dois tipos de sinônimos. Os sinônimos perfeitos e imperfeitos. Só relembrando, sinônimos são palavras que têm a escrita diferente e o mesmo sentido, certo? Ou sentido parecido. Então, qual a diferença, professor, dos sinônimos perfeitos e imperfeitos? Olha para o nome aqui, perfeito e imperfeito. Quando eu falar de sinônimos perfeitos, são palavras que têm o mesmo sentido, o sentido igual, idêntico, exato, certo? Toda vez que eu falar de sinônimos perfeitos, é o mesmo sentido, não muda nada, só mudou a escrita. Vamos lá. Ela faleceu. Ela morreu. São palavras escritas de forma diferente, mas têm o mesmo sentido. São sinônimos, certo? Agora eu lhe pergunto, tem alguma diferença entre falecer e morrer? Não, nenhuma diferença de sentido. O sentido é o mesmo. Então ela é um sinônimo perfeito. Quando eu utilizar palavras sinônimas escritas diferentes, mas o mesmo sentido, e o sentido é idêntico, exato, não muda nada, a gente está diante de sinônimos perfeitos. Agora, quando a gente estiver diante de palavras que têm um sentido parecido só, elas não são o mesmo sentido idêntico, elas só se parecem no sentido. A gente está diante de sinônimos imperfeitos. Olha o exemplo. Ele é gordo e ele é obeso. Quando a gente fala ele é gordo, a gente quer dizer o quê? Que ele está um pouco acima do peso, né? Está bem avantajado, ou seja, ele é gordo, certo? Mas quando eu falo ele é obeso, aí a gente já está mudando um pouco, ou seja, obeso é aquele que está já com um problema de saúde muito gordo, que já está afetando a sua qualidade de vida, certo? Então a gente tem aqui um sinônimo imperfeito. É muito simples, pessoal. É só prestar atenção nos exemplos e a definição que eu coloco aqui. Vão colocando no caderno, os alunos que não copiaram, dá uma pausa no vídeo, copia no caderno, olha, revisa, relembra, assiste novamente ao vídeo. Sinônimos perfeitos são aquelas palavras escritas de forma diferente, mas que têm o mesmo sentido, sentido igual, exato. Sinônimos imperfeitos são aquelas palavras que também são escritas de forma diferente, mas têm um sentido parecido, certo? Gordo é parecido com que obeso. Gordo é assim, obeso já é demais. Vamos pensar assim, certo? Vamos lá, dando continuidade, a gente vai ver agora o que são palavras antônimas. Pessoal, eu coloquei quando a gente estava com as aulas presenciais, na sala de aula, eu coloquei isso no caderno de vocês também.